Boa noite a todos, me chamo Lucas. Hoje vou iniciar a apresentação de projeto de iniciação científica feito em conjunto com a professora Jennifer e o professor Fred, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, sobre mapa no hiperespaço. A gente vai fazer uma representação usando GeoGebra e Python. Primeiramente, diffeomorfismo é um conceito de geometria diferencial que diz que é possível mapear de forma suave duas superfícies, e o Morse-Smelly é um caso específico que tem que satisfazer essas duas condições, que é ter um número finito de pontos periódicos e todo ponto periódico de FC hiperbólico. Então a gente tem aqui esse segmento de A a B e a gente vai fazer um mapeamento dele no círculo. A escolha do círculo é por conta que ele permite mostrar pontos periódicos de ordem maior que 2. E pontos periódicos são basicamente pontos que você itera e ele continua o mesmo valor. Você itera x, o f de x vai continuar sendo igual a x. Quando essa iteração, quando a derivada da enésima iteração disso é diferente de um, a gente vai ter pontos atratores se for menor que um e pontos repulsores quando for maior que um. E aqui, só para poder mostrar isso aqui graficamente, já exibindo um pouco da construção que foi feita com essa função aqui. A gente tem esse ponto B, quando a gente itera ele, ele tá vindo aqui para o valor de π. Os pontos periódicos, os pontos fixos são identificados pelos valores das interseções com a reta identidade. A gente tem o ponto zero e o ponto π. O ponto 2π é identificado como o próprio zero. Então aqui a gente tem dois pontos fixos e aqui quando a gente percebe que este aqui seria, no caso, atrator. E aqui seria para poder fazer a representação agora de um arco, de um arco de círculo. A gente vai ter o conjunto de todos os arcos daquele círculo. A gente usa essa transformação aqui para poder gerar um ponto dentro do círculo, que seria, no caso, esse, definido pelo disco D1. E isso vai permitir a gente ter uma representação agora do que acontece quando a gente itera um arco. Então, basicamente, a gente tem esse arco aqui em laranja, definido desse ponto até este, e este aqui seria o ponto da representação desse arco pelaquela função. Quando a gente itera o ponto vermelho e o ponto azul, esse ponto laranja que ele está acoplado a ele também vai se movimentar. Então, a gente vai poder perceber o que acontece com o arco quando iteramos. E isso daí vai ser útil para poder ver as órbitas do arco, que é igual eu disse, você itera em cada ponto daquela de forma separada e consegue observar a órbita do arco a partir do uso daquela função. E o objetivo também disso é poder a gente entender a entropia polinomial do sistema, que é basicamente a medida de caos do sistema, que é o quão previsível são as suas órbitas. Então aqui a gente tem, mostra de novo naquela função, aqui a gente tem o A e o ponto B, eles estão sendo iterados, estão vindo aqui para o valor de π quando a gente itera para frente, com n para infinito. E a gente vai mapear isso no círculo usando relação x igual a sinha de x, y igual a cosseno de x. Então aqui está o zero e aqui está o π, e aqui está as iterações tendendo ao π. E aqui seria o mapa induzido já do arco já, que a gente teria esse arco vindo desse ponto até esse ponto e aqui representação desse arco. No caso do arco, a gente tem esses pontos fixos aqui que são observados, que são metade do arco gera este ponto fixo. O arco completo também, que seria o arco igual ao círculo completo, também é fixo. E então aqui no GeoGebra a gente está aqui com aquele sistema para poder mostrar. Aqui está o ponto A e o ponto B. E tá aqui seriam os valores deles no círculo e aqui as iterações. As órbitas estão representadas em laranja. Então a gente vê que conforme a gente aumenta o número de iterações, eles estão tendendo a esse valor aqui. E a gente pode mexer e ver como as órbitas se comportam conforme a gente vai mexendo.
Aqui a gente tem outra função que a gente também estudou. Essa função aqui, ela possui pontos periódicos de período 2, são esses daqui. Basicamente, quando a gente faz os iterados, eles ficam indo e voltando nesse sentido, e aqui nesse sentido, assim. A gente tem também aqui a construção dela. Basicamente, quando a gente... Aqui, ó, esses pontos aqui, ó, eles estão... Perceba como é que eles ficam assim, formando essa órbita, e aqui formando essa órbita. E aqui seria a representação desse arco aqui, que vai formar essa órbita aqui periódica de período 2 aqui. E conforme a gente mexe aqui nos valores iniciais, a gente vê que as órbitas vão mudando. Aqui são alguns dos pontos periódicos mais perceptíveis que tem naquela função, estão mostrados aqui. E o S1, nesse caso, que é o ciclo completo, ele é fixo e todos os outros demais são pontos periódicos de período 2. A gente também fez essa construção também em Python, usando as bibliotecas no PyPy, Dash e SymPy. SymPy para poder a gente conseguir calcular as funções inversas. Plotai é o que faz a plotagem do gráfico, no Py é para os cálculos numéricos e o Dash é o que permite a gente colocar essa aplicação na web, fazer um aplicativo de navegador com isso. No Python, a gente escolheu usar o Python por conta que no GeoGebra ficava meio difícil de representar os sistemas conforme a complexidade aumentava, principalmente um sistema que vai requerer 3 dimensões, que a gente vai mostrar mais no final, e no Python seria meio difícil fazer a construção, embora seria possível, mas aí foi preferido mudar para o Python e fazer essa construção lá. Aqui a gente tem um outro tipo de construção que a gente pode fazer sem fazer mapeamento no círculo, que seria ter um intervalo AB e mapear ele para esse espaço aqui desse quadrado. Quando A e B forem iguais, ou seja, esse intervalo tem tamanho zero, eles vão ficar representados na própria reta identidade. E quando a gente aumenta o tamanho do intervalo, ele vai gerar um ponto aqui nesse triângulo superior. Se a gente inverte o intervalo, faz o intervalo de B para A representação fica nesse triângulo inferior. Aqui já está mostrando um pouco da aplicação do Python e com os iterados feitos com a função x ao quadrado, que seria aqui. A gente, a gente pode mostrar aqui o intervalo aqui, alterar o valor desse intervalo e, por exemplo, esse intervalo aqui está gerando este ponto e quando a gente itera, esse aqui seria a representação da órbita desse intervalo aqui quando iteramos. Ele está tendendo a zero, que é um ponto atrator, e se a gente fizesse a órbita com a função inversa, x ao quadrado inverso, que é a órbita negativa, a gente vê que ele está tendendo a isso aqui. Agora a gente pode também fazer uma colagem desses dois sistemas, tanto no círculo quanto nesse intervalo que eu acabei de mostrar, e para poder ter esse sistema aqui que teria estes dois pontos repulsores e esse ponto atrator compartilhado, é para que o arco esse ponto tem que estar sendo contido tanto no arco quanto no intervalo para poder fazer a definição desse sistema, e ele vai requerer uma dimensão a mais, porque vai ser basicamente a colagem daqueles dois sistemas que a gente acabou de ver em um só, gerando essa imagem aqui, que seria este sistema. E basicamente essa aqui em azul seria a área onde esse sistema está definido. A gente tem aqui os pontos do mapa induzido no disco, que vai definir o valor nesse plano x, y aqui. E no plano z a gente tem um intervalo que vai estar definindo basicamente a altura. E aqui se investe está o valor do iterado desse mapa induzido. E aí quando a gente mexe aqui nos valores dos valores iniciais, e aqui seria o valor das iterações. Então aqui está o valor inicial, a gente itera, e aqui ó, seria a rota formada por esse sistema. Aqui estão as três principais referências usadas durante o desenvolvimento desse projeto. E eu gostaria de agradecer à instituição UFOP, o seu programa de incentivo à pesquisa, que financiou esse projeto. E, no mais, espero que tenha dado para compreender essa questão dos mapas induzidos no hiperespaço. E muito obrigado pela sua atenção.